Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se fica na esfera onde habito, me liberta dos temores e conflitos. Transporta-me a outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado desse fluir de amor. Por essa vida ser regado, invocar o Senhor. Não abro mão dessa esfera que me salvou. Por isso que sem espera. Feliz, feliz, feliz na igreja estou. Fico mundo entendido, totalmente indeciso quando estou em mim. Não consigo enxergar. Não consigo enxergar, tampouco em Deus tocar, nem seu agir. Com Cristo é a vida sem a igreja. Não importa o lugar em que esteja. Vou me voltar a essa dimensão. Por isso eu quero ser guardado esse fluir de amor. Por essa vida ser regado, invocar o Senhor. Corre que é a vida da igreja. Não importa o lugar em que eu esteja. Ô glória! Em outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado. Aleluia! Este fluir de amor. Essa vida ser regada. Invocando o Senhor. Invocando o Senhor. Não abro mão de tal esfera. Foi o que me salvou. Quem foi que salvou, Silvana? Feliz, feliz, feliz na igreja estou. Você tá feliz, meu irmão? Quiser totalmente encorajado ao me reunir, vinculado aos irmãos em plena comunhão. Oi, que é a esfera me liberta dos temores e conflitos. Transporta-me a outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Glória! Por essa vida ser regado, invocar o Senhor. Não abro mão de tal esfera. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, Aleluia! o carpinteiro. Glória a Deus! Que amou primeiro. Obrigado. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro. Que amou primeiro e a vida viver. Graça de Cristo, a gente vai agora para as coisas ao nosso derredor, né? Não olhei ao derredor, aleluia. É, se olhar ao nosso derredor, vamos ficar para trás. Tem alguém na nossa frente. Nós estamos aqui, mas tem alguém lá na frente. Nós precisamos correr, entendeu? Siga por Correr. Se você não correr, tem alguém que chega primeiro. Por isso que assim, os últimos serão os primeiros, né? Então nós precisamos dizer, Senhor, mesmo que eu seja os últimos, eu quero chegar lá, né? Amém. Eu quero chegar como o primeiro, entendeu? Deus, ele conta com cada um de nós. Então não devemos olhar para problema, para situação, mas se olhar para Cristo, os problemas são resolvidos. Se olhar para Cristo, não tem situação ruim. Mas quando a gente para de olhar firmemente, nem olhar de qualquer maneira, dizer firme, entendeu? Firmemente, depois olhar. Se olhar de qualquer maneira, não vai adiantar também. Tem que olhar firme, com firmeza, com clareza, com realidade. Porque Cristo, ele é real.
O mundo não tem Cristo como sua realidade. Por isso, não ama só a Cristo. Ama a Deus Jesus. e outras coisas. Por isso que o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, tu me ama mais do que esses aí? Entendeu? Sim, tu sabe que eu te amo. Mas o Senhor perguntou 3 vezes. Entendeu? E aí ele se entristeceu na terceira vez, porque viu que o amor dele não estava lá essas cocadas. Né? É um amor que negava a qualquer momento. Né? Então Deus, ele nos ama e nós precisamos retribuir esse amor com isso aqui, nas comunhão. Porque foi para isso que ele nos chamou, para ter comunhão. Hebreus 10, 25 diz que devemos estar congregando, não devemos deixar de congregar. Porque é costume, o povo fica no costume, cai no costume, né? Que é costume de muitos. E nós precisamos estar congregando. Então, a gente sabe a dificuldade dos irmãos. Aí os irmãos não conseguem ir, nós precisamos fazer esse papel, que era que Jesus fazia, né? Ele ia de casa em casa. E nós precisamos fazer isso. Ir de casa em casa, desfrutar da palavra com os irmãos, encorajar os irmãos a prosseguir, encorajar os irmãos a olhar para Cristo, desfrutar da graça de Cristo, porque é isso que Deus quer. É que todo mundo desfrute da sua graça. Por isso que ele diz que ele é a videira verdadeira. Ele quer que nós desfrute dessa seiva da videira, né? Da sua riqueza. Amém. Senhor Jesus. Então que o Senhor nos abençoe, né? A cada dia. E assim vai concluir, depois já só tempo os irmãos podem desfrutar também da palavra. Amém. Ele diz que todos poderes profetizar. O mais importante hoje no nosso vida da igreja é esse. Que Deus não quer que ninguém cresça mais e outro cresça menos. Né? Todos precisam crescer juntos. Né? A igreja precisa crescer junto. Os irmãos precisam estar desfrutando. É verdade. Porque esse é do agrado do coração de Deus. Amém. Que todos os irmãos desenvolvam os seus talentos, né? Amém. Negociem os seus talentos, desenvolva a sua fé, cresça mais em vida. E não tem como crescer se não comer. Então, comer da palavra é suprimento de vida para o nosso espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Givaldo leu aqui 2 Timóteo 2, versículo 1. Eu vou repetir. Sim, amém, amém. Senhor Jesus. Amém. Tu, pois, filho meu, Amém. fortifica-te na graça aleluia. que está em Cristo Jesus. Aleluia. Então, essa carta aqui, né, ela foi escrita a Timóteo. Timóteo, ele era um jovem que estava cuidando de uma igreja, né? A igreja em Éfeso, né? É verdade. E naquela igreja que ele estava cuidando, as pessoas lá estavam realmente falando muitas coisas que entristecia ele. A Bíblia chama de fábulas e genealogias sem fim. Eles buscavam muito conhecimento, contendas, falatórios inúteis, que ele vai, se a gente ler o capítulo 2 todo, ele vai falar isso. E isso não promovia a união, né? A unidade do povo de Deus, mas havia contendas. Então, chegou ao ponto de Timóteo ele se enfraquecer, que ele pegou tipo uma fraqueza no estômago, né? Uma doença estomacal, que o apóstolo Paulo disse, toma um pouquinho Uma taça de vinho, né? Talvez, acho que era bom para o estômago. Então, houve situações que ele ficou fraco. E quando Paulo escreveu, o apóstolo Paulo mesmo, no versículo 6 do capítulo 1, ele diz assim, por esta razão, pois, que admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, amém, pela imposição das minhas mãos. Sim, amém. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Então, Timóteo, ele estava com o dom que ele tinha recebido, estava se apagando. Por que ele estava se apagando? Por causa da situação da igreja em que ele estava cuidando. Os irmãos ali, eram muitos falatórios inúteis, eram muitas doutrinas, né? E nada de Cristo. Então isso enfraqueceu ele. Verdade. E o dom estava se apagando. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, eu te admoesto, Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, isso aqui serve para todos nós, né? Verdade. Nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós, o dom Amém. de Deus dentro de nós. E às vezes a gente encontra cada circunstância que quer fazer se apagar, né? Aquele amor que nós temos pelo Senhor, aquele apego, né, pela palavra, e às vezes vai esfriando, e o Senhor mostra que nós precisamos reavivar. Amém. Aí encoraja. Verdade. Timóteo, Deus não se deu espírito de covardia, para se acovardar, né? Verdade. Diante da situação. Vou deixar como tá, vou me acovardar, não vou nem mexer com isso. Não, Deus deu espírito de poder. Sim.
Amor. Deus de poder, mas também Deus de amor. Amém. E também de moderação. Amém. Ou seja, Deus de poder, mas você precisa agir Amém, com amor Senhor Sim. e Jesus. com moderação. Né? Verdade. Dominar, instruir com mansidão Sim, aquele amém. povo. Amém. Então, nesse capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sim. Essa frase assim, fortifica-te na graça, é maravilhosa, porque, como o Givaldo até contou esse testemunho da graça, né? Nós precisamos da graça do Senhor Jesus no Verdade. nosso viver. Vamos ver 1 Coríntios 12. Nós vemos como somos carentes dessa graça. O Givaldo até mencionou isso. O versículo 7. Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Diz assim, Aleluia. Sim. e para que não me ensoberbecesse, 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7. Eu falei primeiro, foi? Foi. Rapaz, falei primeiro, na minha cabeça estava segunda. Eita. 12, 7. Aleluia. Deus é fiel. Amém. É assim que acontece. A Deus pessoa está diz, não, na eu graça. falei, sem ter falado, né? Na minha cabeça a pessoa falou. Para que não me E soberbeça. para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amém. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Então, irmãos, a gente vê a necessidade da graça, né? Verdade. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que recebeu muitas revelações. E ele mesmo falou, né? Para que não se orgulhasse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne dele. Mensageiro de Satanás. E por causa disso ele rogou ao Senhor 3 vezes. Porque o espinho na carne dói, né? Espinho na carne. É claro que não era um espinho físico, né? Mas algo que estava incomodando bastante. Verdade. Ele orou 3 Que ele vezes. orou 3 vezes pedindo ao Senhor, Senhor, Senhor Jesus. tire esse espinho, remova esse espinho. Como o Osvaldo fez o exemplo da pedra, né? O barco estava indo, o navio, e tinha uma pedra no meio do caminho, né? E o cara orou, né? Senhor, tira essa pedra. Isso foi em um sonho. Aí o Senhor falou, você quer que eu tire a pedra ou aumente o nível das águas? Se aumentar o nível das águas, o barco vai passar por cima, né? Não vai precisar nem tirar a pedra. Ou seja, a fraqueza vai estar vem ao nosso encontro alguma coisa, alguma Oh, Senhor. dificuldade, e às E a vezes gente nós ora. oramos, né? Senhor, tire tal dificuldade. Aumenta o nível Mas se o das Senhor águas. aumentar o nível das águas, da graça, Oh, certamente nós vamos, né, passar por cima. Verdade. Então, aqui, Vai passar o apóstolo Paulo, ele pediu 3 vezes e o Senhor disse assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Irmãos, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente se acha forte, Sim. se acha capaz, se acha sábio, né, que não precisa mais de nada, a gente está dependendo de nós mesmos. Dificilmente Deus vai poder usar uma pessoa assim. Verdade. Não falou, né? Hã? Como aquele hino que a gente cantou. Ou, eu falei, mas não lembrei não. Mas tem a ver. Dificilmente Deus vai usar uma pessoa assim, né? Verdade. Porque a pessoa está confiando em si mesma. Ele não diz, maldito homem que confia no homem. Verdade. Faz do seu braço forte, sua força, né? Então, faz do seu braço a sua própria força, né? Então ele coloca em si mesmo a sua capacidade e acha, não preciso mais de nada. Então ele não vai precisar da graça do Senhor. Mas, Verdade. irmãos, quando nós estamos na fraqueza, ou seja, alguma coisa que nos deixa, entre aspas, assim, abatidos, né?
em fraqueza, que você diz, ó Senhor, eu não sou capaz, só o Senhor, só o teu poder. É nesse momento que nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos pedir ao Senhor. Aí o que diz aqui, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, amém. Aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele diz assim agora, olha, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora ele diz, eu vou me gloriar nas fraquezas. Tem um ditado que diz assim, né? A psicologia ajuda o homem a se acalmar nas fraquezas, né? A se acalmar. Você vai tomar um remédio, vai se acalmar nas fraquezas. Sim. Mas a Bíblia ensina o homem a se gloriar nas fraquezas, a se alegrar nos sofrimentos, né? Veja como é muito mais profundo, muito mais profundo. A psicologia vai ensinar você a se acalmar, não, tenha calma, respire fundo, isso e aquilo, né? Mas o apóstolo Paulo disse aqui, eu vou me gloriar nas fraquezas, porque ele sabia que quando estava fraco, fisicamente, era aí que ele estava forte espiritualmente. Né? Verdade. Porque o poder de Deus ia descer sobre ele, porque ele ia buscar mais. Quando a gente está tudo bem, às vezes a gente não busca adequadamente, né? Hoje eu li uma coisa que me impactou bastante, né? Às vezes a gente lê aquela passagem lá, e o Senhor estava orando, levou os discípulos. Sim, no Getsemane. Sim. Aí os discípulos, o Senhor orando fervorosamente, daqui a pouco dormindo, de boca aberta, né? Aí o Senhor disse, nem por uma hora podeis vigiar Junto comigo. né? Aí a gente lê e diz, rapaz, o discípulo é esse, né? Pelo menos uma hora deveria estar ali com o Senhor, né? Discípulo de Cristo. Aí agora eu vou e olho para mim. Sim. Quando foi que eu passei uma hora sozinho, eu e Deus orando? Ô Senhor. Eu já passei com os irmãos, né? Reunião Sim. de oração a gente passa uma hora, mas eu não Vigília. estou orando na vigília, Uma hora direta. mas não é hora direta. Quando foi que eu parei? Eu sozinho me ajoelhei, uma hora ali com o Senhor, cronometrar, botar uma hora com o Senhor. Ô, Senhor. Se eu fizesse isso, certamente a minha vida seria outra, né? Pela comunhão com Deus. Todos nós, né? Então, já peguei o Misericórdia meu relógio de nós, hoje vou Senhor. fazer 10 minutos. Ô glória. Orei 10. Depois eu vou aumentar. Sim. Não precisa ser ambicioso para botar uma hora de vez, né? Vai uns pouquinho. Mas a gente precisa O nível exercitar, das né? águas vai aumentando uns Então, pouco. Então, todos os dias a gente precisa fazer esse compromisso. É verdade. Porque se a gente passar uma hora orando, Deus vai se apresentar mais para nós, né? Verdade. A gente vai Lá conhecer na mais de prisão Deus. passava, lá, agora Com aqui certeza já, você tinha muito já mais tô da presença de fazendo. Deus então, né? Uma hora de oração, realmente é... Aí esse livro que eu li diz assim, não podemos servir a Deus à distância. A distância. Às vezes a gente tá tal, mas não está na presença mesmo de Deus, né? No Espírito. Então, irmãos, realmente, como já falou esse testemunho dele, ali ele teve, né, esse tempo disponível, passou uma hora. E ele contou os milagres, né? De pessoas que foram Era curadas. todo dia, era campanha. Campanha, né? Não teve pessoas que foram curadas e tudo, né? Realmente, porque o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar. Ô glória. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, Sim. nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Sim, amém. Porque quando sou fraco, Aí que então é que sou forte. Ou seja, quando nós estamos fracos, né, no campo material, físico, exterior, e a gente vai orar espiritualmente, a gente fica forte. Verdade. Quando nós nos achamos fortes demais, prepotentes, arrogantes, né, espiritualmente, Deus vê, olha, está sem conteúdo. Aí mandou uma prova. É, isso mesmo. Rapaz, A igreja em Laodicea diz assim, eu estou rica, E abastado. abastada, não preciso mais de nada. Ela achava, estava rica, abastada, estava Cheia de ouro, abastecida, né? não preciso mais de nada, ela falava. Aí Deus disse assim, quando na verdade você é Cega, pobre, cega cega e nua. e nu. Tá vendo? Senhor. Pra ela E precisa mesmo- comprar colírio. Colírio, precisava ir ao Senhor, né? Pagar um preço para se voltar. Então tem muitas pessoas assim na terra, eu sou isso, sou aquilo, eu sou espiritual, não preciso mais de nada. Quando Deus olha, diz, olha, você é pobre, cego e nu. Ô, Senhor. Arrependa-te, né? Então nós precisamos sempre estar diante do Senhor Sim, amém. e nos humilhando diante dele, né? Amém. Quando vêm as fraquezas, as angústias, Aleluia. as necessidades, as perseguições, é difícil. Mas se nós pedirmos ao Senhor, na graça dele, né? Nós vamos nos alegrar também, porque é ali onde Deus vai estar trabalhando, né? Verdade. Nós vamos estar sendo transformados à imagem dele, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. É muito forte nessa palavra. Creio que cada um de nós pegou a porção, né?
eu falei que nem já vi, eu peguei a minha porção. Como o Jason falou, eu lembrei, quando o Jason estava falando assim, eu lembrei de uma passagem que o Jason falou. Não sei se ele lembra. Lembra que você falou assim, lá em casa tem um cantinho já da minha oração. Isso. Lembra? Lá em casa tem um cantinho já da minha oração. É como o Jefinho falou, eu também preciso, né? Eu antes também tinha o meu cantinho no quarto da oração. Igual a Jason. Não vou dizer que a gente não ora hoje, né? A gente ora, mas é como diz Jefinho, precisamos gastar mais tempo na oração. Sim, amém. Aí nós não entendemos por que às vezes o casamento não vai bem, por que os filhos não obedecem, por que às vezes não temos um progresso no evangelho, não salvamos nossa família. É porque o nível das águas ele precisa aumentar mais. Verdade. Né? Porque lá atrás, na hora da perseguição e na hora das angústias, nós buscava mais. Então hoje nós podemos nos sentir bem, né? Nos sentir bem. Aí o Senhor vem e disse, não, eu vou tocar nisso aqui. Aí o Senhor começa a tocar e nós não entendemos. Mas eu estou na reunião, eu estou buscando a Deus, e por que essas coisas estão se levantando? Né? Aí o Senhor disse, ore mais, que nem o louvor, clame mais, né? Busque mais, né? Eu digo comigo mesmo, eu preciso clamar mais, buscar mais, estar mais na presença do Senhor. Como o hino que a gente cantou, fico morto e perdido, totalmente indeciso quando estou em mim. Então, quando vem a situação, nós ficamos indecisos. E se nós brincar, nós duvidamos até de Deus. Nessa hora, nossa fé, Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar mais perto de Deus. Tem um hino que diz assim, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Esse hino é muito lindo, né? E nós precisamos estar mais perto. Né? Aqueles que estão perto, eles veem mais. Eles sentem mais. Por que foi que só João... Tinha uma multidão ali em volta do Senhor Jesus na hora da crucificação. E por que foi que só João, o amado do Senhor, viu do lado dele, na hora que lançaram ali aquela lança, sair água e também sangue? Porque João estava perto. Aonde o Senhor Jesus ia, João estava ali. Então, eu preciso estar mais perto do Senhor. O outro hino diz assim, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, nesse hino está dizendo que nós podemos até mesmo passar pelo choro. Podemos passar pela enfermidade. Mas o Senhor mesmo assim, Ele quer nos usar. Amém. Quem de nós não adoece? Nós somos seres humanos. Verdade. Quem de nós não passa por perda ou angústia ou alguma coisa? Mas o Senhor mesmo assim, Ele diz, deixa eu te usar, Deus. E quando eu te uso, aí é que eu te curo. Né? Então, nós precisamos amar mais. Amém, amém. Precisamos estar mais perto do Senhor. Amém. Porque Mais quando perto eu quero estar os de vendavais vir, né? Nós vamos saber lidar mais. Senhor, me ensina. Eu digo direto, Senhor, eu não digo que o Senhor tira os problemas de mim. Sim. Mas eu sempre digo assim, Senhor, passe comigo. Amém. Segure nas minhas mãos. Porque se o Tua Senhor graça estiver me segurando basta, nas minhas Senhor. mãos, eu vou me sentir forte. Eu vou me sentir amparada. Mesmo que você não veja pessoas em volta de você. No momento mais que você precise, mas você vai sentir que o Senhor está ali contigo. Né? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quando ele fala aqui, né, sobre espinho na carne, o Senhor diz, a minha graça te basta. Né? A gente juntamente com aquela passagem que o Givaldo falou, que ele quer que a pessoa proclame, né, o Evangelho e leve aos servos fiéis e prudentes. Fiéis e prudentes. O que ele está falando? Quando ele fala fiéis e prudentes, porque devemos levar o Evangelho a toda a terra, sim. Mas ele diz o quê? Vá aos servos fiéis e prudentes. Porque ele sabe que aqueles que são fiéis e prudentes, eles vão estar levando à frente também. Né? Passa o que passar. Mas ele é fiel e prudente. Verdade. Né? Mesmo ele passando com espinho na carne, mesmo ele estando ferido, né? Sem forças, como a gente às vezes estamos, né?
mas a gente sendo fiel e E prudente, prudente, Deus cuida de Ele nós. está nos aperfeiçoando. É verdade. Amém. Oh, Senhor Jesus. Entendeu? Quantas vezes já clamei, já pedi ao Senhor que pudesse até me tirar a vida, mas se fosse para o serviço dele, por ele. Mas que não me deixasse, né? Sim. Não me deixasse que eu mesmo fizesse isso, porque muitas das vezes passa pela cabeça, né, do ser humano, né, quando está Verdade. aflito. Mas São o os Senhor humanos. vai e tira aqueles pensamentos. Tira os dados inflamados Tira. que o inimigo lança. Porque quando a gente está fraco, né, como diz aqui, a gente está forte. É verdade. Então não tem um momento que o Senhor toca na gente, naquele momento que a gente está naquela angústia, querendo até perder a vida, que Ele toca, né? Como uma vez eu liguei para o irmão Jasson, mandei um áudio desesperado, e o irmão Jasson só me disse isso. Ó, irmão, é com vocês. É você e Deus. Nós não podemos fazer mais nada por você. Só orar. Então eu peguei aquela palavra que o irmão me disse, me ajudou bastante. Ele não saiu daqui, não correu, não foi lá, mas ele mandou, como o Senhor... Você ia até Deus. Bota o joelho, falei pra você. Põe o seu joelho no chão e vai orar. A partir daquele momento já ficou diferente o negócio para mim. Né? Fez que nem o soldado lá, né? Basta uma palavra, né? Amém. Uma palavra só, O Senhor. será curado. Se Deus ser vários, Então, o Jasson lançou a palavra. É você e Deus, ore. E isso eu fiz. Quando o irmão me ensinou, porque na hora você não está com certas atitudes. é verdade. Você quer algo para suprir o seu desespero naquele momento. Né? Você está na fraqueza. E ele Mas deu aí, algo que você estava precisando. Ele deu algo que eu estava precisando. Ele falou para me buscar no Senhor. Amém. E eu fui buscar no Senhor. Oh, Entendeu? E o Senhor me aperfeiçoou naquele momento. Amém. Me levantou e hoje eu estou aqui. Oh, Amém. glória. Glória a Deus. Veio lá da bananeira, de moto. Bateu a poeira, Hoje eu tô aqui. deu a volta por cima e eis vem aqui, Senhor. E a mulher disse, vamos ouvir que ela estava com muita vontade. Senhor Jesus, Que não- amém. não Graças a consegui vir ontem, Deus. né? A mulher sábia Aí é ela, rica. vamos hoje, eu digo, vamos. Aí eu lembrei, eu digo, vamos mesmo, enquanto nós vamos por amor. Amém. Melhor por Verdade. amor do que por dor. Completou a carreira e guardou a fé. A fé. Então, nós temos hoje uma carreira, né? Sim. Então, nós temos o privilégio de estar vivo, né? Isso para nós já é maravilhoso, né? Verdade. Então, nós precisamos dar graças ao Senhor, né? Nossa, estou vivo, né? Mas o inimigo de Deus, ele não se fica satisfeito, né? Não. Ele sempre quer colocar alguma coisa para a gente É querer verdade. desistir É ou verdade. da vida ou do Senhor, né? E nós sabemos que o melhor caminho é o caminho do Senhor. É né? verdade. existe Não outro tem caminho. outro. Porque se a gente deixa Ele, né? A nossa vida se torna Vazia. uma vida vazia, É né? verdade. Uma vida sem propósito, né? E a gente cai na depressão e fica angustiado e corre para cá, para lá e nada dá certo. Verdade. Mas com o Senhor a gente tem uma certeza Oh, de vida glórias, eterna. é verdade. Ainda que a gente passe por tantas coisas, ainda que a nossa vida não seja tão boa aqui na terra, a gente tem a segurança, né? Sim, De amém. vida eterna, Verdade. de salvação. Amém. Então por que deixar o Senhor? Não vale a Verdade. pena, né? Verdade. Então, Senhor Jesus, Amém. nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele abra nossos olhos. Pra ver. Verdade. Que a realidade não é essa que a gente vê, a realidade é outra. Verdade. Né? A verdade é Cristo. A realidade que a gente entende é que aqui na Terra, né, as coisas não estão tão boas assim. É verdade, muitas vezes a nossa vida está péssima, né? Está cheia de problemas, de doença, mas na verdade os problemas, né, e o sofrimento, eles servem para nós. É Porque verdade. Deus usa ele para trabalhar em nós. Oh, Verdade. Senhor Imagine Jesus. se a nossa vida fosse só, né, regalia, bem-estar, né? Saúde. A gente não ia nem se importar com Deus, Nem né? orar. A gente não ia nem precisar orar. Pra que orar, né? Minha vida Tá tá tudo tão bom. boa. Eu tenho de tudo, Deus me dá de tudo, né? Oh, Senhor. Então o Senhor, ele quer nos dar o melhor. Mas primeiro Ele quer o nosso coração. É verdade. Né? Que o salmista fala, né? Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que as pessoas lêem esse versículo, né? O contrário, elas pensam assim: se eu agradar a Deus, Ele vai ter que me dar tudo que eu quero. Não é assim, né?
agrada-te, quer dizer o quê? Tenha prazer em Deus, né? Que Deus seja o seu maior prazer. Aí quando Deus for o nosso maior prazer, aí sim Ele vai ter prazer em dar a gente as bênçãos, né? As coisas. Mas primeiro Ele tem que ser o melhor para mim. Né? Verdade, amém. Deus tem que Pra mim estar também. em primeiro Amém. lugar. Né? Será que se Deus me dá certa coisa, né? Eu vou deixar Ele? Será que se Deus não me der aquela bênção que eu tanto quero, eu vou me revoltar, né? Me rebelar? E vou dizer, não quero mais servir a Deus, Ele não me dá o que eu quero. Né? Então nós precisamos agradecer ao Senhor, né? E pedir a Ele, Senhor, me ajuda a ser grato. Né? Porque enquanto a gente está vivo, há esperança. Amém. Enquanto a gente está vivo, né? A gente tem a chance de mudar, de se arrepender. Depois que morre, acabou. Né? A gente vai do jeito que estava. Se estava em pecado, vai. Se estava buscando Jesus, também vai. Né? Então, graças ao Senhor que todos nós estamos vivos, né, para glorificar. Ainda que a gente esteja passando por sofrimento, vamos buscar o Senhor. Amém. Que é melhor buscar aqui Ele hoje, em sofrimento, né? Verdade. Do que deixar Ele e viver lá no mundo também sofrendo, mas um sofrimento em vão. Verdade. Não tem propósito. Senhor Jesus. Jesus é assim. Senhor Jesus, vou Aleluia. contar um pouquinho do testemunho do irmão Jação, né? Ele contando, eu lembrei. Eu não sei se foi a mãe dele ou foi a irmã que me falava, né? Quando ele estava preso, né? Perto dele sair. E dizia que ele ia sair, que ele estava perto de sair, que ela me contava direto. Mas ele tinha que se apresentar, parece que era de 6 meses. E estava lutando, né? De Para... três em três. Né? E lutando para ver se conseguia uma transferência para aqui, né? Para ele se apresentar na justiça. Aí ele lembrando aí do propósito dele, que ele se consagrava, né? E eu pude ver, né? Como o Senhor se apresentou para ele, né? Que o Senhor limpou, né? Limpou ali tudo, que nem, ó, ele fez livre. Quando ele saiu dali, ele já saiu livre, ó, ele está livre. Então eu pude ver, Eu irmão. estava devendo 1 ano e 4 meses e o juiz deu a pena extinta. Isso, aí o Senhor... Ganhei toda a pena e não E fiquei o devendo Senhor nada. também cancelou tudo. Amém. Pecado, tudo. Cancelou Por quê? tudo. Porque E você hoje estava o quê? perto de Deus. Ele está livre para servir o Senhor, mas eu pude ver. Ele ali na prisão, ele teve, eu acho que a esses anos que ele passou na prisão, ele teve mais a presença de Deus, mais tocante do que hoje. Por que hoje, irmão? Hoje tem muitas coisas que querem nos afastar de Deus. É verdade. Né? Tem coisa, tem tudo. Principalmente nesse mundo hoje de rede social, muita coisa quer nos levar. Às vezes o Senhor está chamando, né? A gente não vê nem o chamado do Senhor, nem o olhar de Deus. Estamos em por nós causa, mesmos. né? Estamos em nós mesmos, atarefadas com tanta coisa. É verdade. Ai, mas eu tenho que ir, eu vou deixar para amanhã. Ai, não sei. Senhor Jesus. Verdade. Então eu pude ver assim como o Senhor trabalhou na vida do irmão de ação, né? Que limpou tudo ali, que não, ele saiu livre quando ele saiu ali da prisão. Ele hoje, então, meu irmão, que eu posso encorajar você, prossiga no caminho do Senhor livre, cada dia peça ao Senhor, Só siga agradecer. com o coração que Amém. tremou. Amém. Porque o que Deus fez com Na você, sua É vida. verdade. homem da terra, Foi extraordinário. Verdade. Homem que não o Senhor faz. continue te guardando, O meu Deus né? é E demais. limpando das horas mal, né? Porque nós temos um inimigo que ele quer fazer de tudo, né? Verdade. Mas que o Senhor continue te guardando Amém. e fortalecendo cada Amém. dia na Aleluia. fé. E Vamos se Jesus, alegrar e Que nós ficamos assim pensando, né? Paulo é um profeta de Deus, né? Fazia a vontade de Deus e ali agora Deus ele permite um espinho na carne. Aí o espinho na carne ali representa, espinho ele representa, né, dor, sofrimento, aflição, né? E foi o que Paulo ali ele estava passando. E nós sabemos que essa enfermidade aí, se nós levar pelo lado espiritual, todos nós passamos por esse espinho, espiritualmente. Sim. Mas por que Deus permitiu isso em Paulo? Deus permitiu isso em Paulo para que Paulo
ele não venha se gloriar, se achar, como o Jefferson tem falado. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força e aparta seu coração do Deus Todo-Poderoso. Ele se torna maldito. Oh, Senhor Jesus. E agora, quando acontece isso, aí nós não entendemos. Muitas das vezes acontece algo porque nós não estamos buscando. Mas às vezes se nós estivermos buscando, mas por que isso aconteceu? Porque é permissão de Deus. Verdade. Para que nós venha se humilhar na presença de Deus. Por que nós, como eu tenho falado, porque lá dentro, era todos os dias, eu cheguei já a ficar sem comer 3 dias e 3 noites. Não, 3 dias e 2 noites sem comer e sem beber nada. Na terceiro dia eu apresentei uma água, porque eu estava me sentindo já com ressecado. E ali eu pude ver o poder de Deus se manifestando na minha vida. O que é? A transformação do Espírito Santo. Você querer sentir a presença de Deus, faça ali um propósito com Deus ali, né? De tirar algo que você tem muito prazer. Né? E porque ali é matar a carne, né? A nossa carne, às vezes, ela fica inchada, desejando muita coisa. Mas quando nós matamos a nossa carne, jejuamos na presença de Deus, ali nós sentimos a presença de Deus. É verdade. Mas tem que ser com propósito. Se você não tiver decisão e meta, você não vai conseguir. Não adianta fazer sacrifício de tolo. Tem que ter meta. Tem que ter meta. Porque quando chegou no terceiro dia, nós foi 12 discípulos que apresentou esse. Só ficou eu e outro. E quando cada um vinha ali saindo, que não conseguia. Uns no primeiro dia, outros no segundo, mas não conseguiu chegar ao terceiro dia. E ali quando eu fui ver, no terceiro dia, a comida chegava assim, eu subia lá para cima para orar, me alimentar da oração da palavra de Deus. E ali eu comecei a me encher de Deus, chorar na presença de Deus, porque Deus ele visitava, assim, ele descia, assim, me tocava, me sustentava. E ali no terceiro dia que eu fui apresentar, eu estava sem fome. Se fosse, eu ia mais dias. Né? Eu quando teve no final, eu tava magrinho, né? Não era, mano? Teve uma época que eu estava bem magrinho, eu mesmo via até meus ossos assim. Agora você imagina Jesus, 40 dias com 40 noites. Mas, irmão, eu nunca senti algo tão maravilhoso, tanta alegria na minha vida como eu senti lá dentro daquela prisão. Porque ali eu pude ver que os espinhos que estavam na minha carne era para que eu buscasse o Senhor. Era para que eu me humilhasse na presença de Deus, para Deus manifestar o seu poder na minha vida. Deus ele só vai manifestar o seu poder quando nós realmente... E por que às vezes acontece algo na nossa vida e nós às vezes até desistimos facilmente do Senhor? Aí vem prova, vem luta, aí o Senhor fala, opa, ele não está suportando, agora eu vou dar benção. Vou dar benção para ele continuar, mas ele, né, e às vezes não suporta. Mas se Paulo ele suportou. Com perseverança. Suportou com perseverança, buscando na graça. Senhor Jesus. Foi por isso que ele combateu o bom combate. Senhor Jesus. Aqui no versículo 7 ele falou, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, ou seja, ele já estava tendo muita revelação, e tinha pessoas ali que estavam até já, né, se possível, querendo adorar a Paulo. Então, a questão Senhor Jesus, das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ou seja, um mensageiro de Satanás, a fim de esbofetear ele, de amassar, de bater. Né? Então, às vezes nós não entendemos, né, o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos entender
Senhor Jesus. O espinho de Paulo pode ter sido assim, uma ação demoníaca, como eu estava falando, permitida por Deus. Mas por ele limitado aqui. Ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi, Senhor Jesus, lhe foi dado para impedir que se orgulhasse, como eu tinha falado, a respeito das revelações que recebeu. Porque Paulo era um homem que buscava, então a partir do momento que ele buscava, ele recebe muita revelação, fica muito, a sabedoria de Deus, ele, assim como veio para Salomão. E depois o que aconteceu com Salomão, né? Deus deu, e mais para frente ele foi. E é todo homem. Deus vai dando, e tem hora que Deus ele tem que brecar. Porque o homem com ele começa, né? Deus dá e Deus tira. Começa a se gloriar. E a Bíblia fala, não se glorie o forte na sua força. Né? E gloriar em conhecer Cristo. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória será dada a quem? A Deus. Mas quando o homem quer trazer a glória para ele, aí Deus vai lá e abate. Né? E agora só vai resolver quando ele descer a casa do olheiro. Como Jeremias. Desce, que lá eu vou te mostrar. Que lá eu vou te dizer como que é. Foi o que aconteceu com você. Você foi lá e desceu. Você pediu e foi no mesmo dia já? Então, no mesmo dia a resposta veio. Às vezes tem outros que demoram. Mas o que acontece? Nós não podemos desistir. Porque assim, Deus, às vezes nós não podemos dizer Deus tarda. Né? Ele pode tardar, mas ele não falha. Mas isso daí é... Ele não retarda. Ele não retarda. Não retarda o Senhor a sua vida. Não retarda o Senhor. Então quer dizer, se passa um ano, o irmão aqui já está, você tem quantos anos, irmão? 28. 28? Olha aí, ó. Não chegou uma Rebeca ainda para ele. E ele está aí, ó. Na presença de Deus. Porque não é o tempo. Porque não é o tempo. Agora, se ele se apressar, ele vai comer o quê? Cru. O apressado come o quê? Cru. Tem que esperar o negócio bem temperado, bem direcionado de Deus. Porque Deus vai dar a Rebeca dele. Você está entendendo? Tudo é no tempo de Deus. Porque se ele se apressar, ele pode arrumar uma Jezabel. Um espinho. Um espinho. Como vai vir uma Jezabel. Né? Ou espinho na carne. Então nós temos que esperar, irmão, com paciência no Senhor. Amém. Nós temos que saber suportar. Suportar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você passou por uma provinha, por uma luta, por uma aflição e você reclamou, murmurou. Tudo bem, nós somos fracos. Mas peraí, e a aflição que Jesus passou por cada um de nós? Para nós estar aqui agora desfrutando da graça. Vocês estão entendendo? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Alguém mais vai falar? Eu venci o mundo. Sim. Falta 15 ainda para nós.